Deus deu seu único filho pelos nossos pecados, para perdoar o meu pecado e o teu. E é por isso que eu e você temos que andar de cabeça erguida. Temos que fazer a nossa escolha, que a minha escolha e a tua escolha seja Jesus. E que ao escolher Jesus, que nós anda de cabeça erguida, sabendo que Deus já perdoou os nossos pecados e que Ele já nos deu uma nova chance para eu e você mudar. Amém? Então, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Muito obrigada por você que vai entrar. Já deixe seu tec-tec na telinha, chama seus amigos, avisa que eu estou ao vivo, compartilha essa live. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro em nome de Jesus. Se não quiser me dar nada, não precisa. E se quiser, já me segue. Se sentir desejo no coração, já me segue. E a palavra que o Senhor nos deu hoje, para a minha meditação, para a tua meditação, se encontra no livro de Isaías capítulo 53, e eu vou ler e depois dar a interpretação e o que o Senhor me mostrar em nome de Jesus. Amém? Então pegue sua Bíblia e vamos juntos ler comigo, tá bom? Então, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nós nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados, como uma planta regada que molha todos os dias. E aí o plano do diabo cai por terra, o laço do diabo de ver nós desabando, destruída, sem casa, sem moradia. O Senhor vai lá e desfaz os laços, para a glória de Deus. E todos nós andamos desragaiados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moí-lo
mui-lo, fazendo-o enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então, eu vou explicar o 11. Então, Isaías 53, do versículo 1 ao versículo... Do versículo 1, não. Deixa eu conferir. Do versículo 1 ao versículo 12. Eu li todo o capítulo. Mas eu vou explicar 11, 12, que foi o que Deus me mostrou. Mas eu também desejo do meu coração, para ter entendimento, eu vou explicar esse versículo 4 e 5, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e castigado que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisada fomos pisados. Então aqui o Senhor está dizendo, ó, todos nós andamos desragados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e a nós todos. Então, aqui você entende. Deus permitiu matar seu filho com aquela morte tão cruel para dar vida para eu e você, para tirar eu e você daquele sofrimento, para tirar eu e você do cativeiro, da mão do inimigo, da mão dos opressores. E aí, o que acontece? Às vezes, você está num pecado e você acha que você não é digno de ser perdoado por Jesus. Mas vamos aqui, vamos dar vamos pensar. Se Deus deu seu único filho pelo meu pecado e pelo teu pecado, por que tu vai se fazer de juízo na terra dos pecadores? Por que eu vou fazer juízo do teu pecado, apontar o teu pecado, pisar no teu pecado e querer te destruir pelo teu pecado? Se Jesus já morreu pelo teu pecado e pelo meu pecado, se Jesus já sofreu pelo meu pecado e pelo teu pecado, por que eu vou aceitar a acusação de gente maligna, de gente sem vergonha, ordinária, acusando pecado meu, se eu já tenho consciência que Jesus morreu pelo meu pecado? Agora, cabe eu, minha obrigação na terra é dizer, eu não vou mais pecar. Eu vou honrar o sofrimento de Jesus. Eu vou honrar a dor de Deus de perder seu filho tão cruel por mim. Eu vou honrar esse amor que Deus fez. Então é isso que você também tem que fazer. Porque tem pessoas
que diz, todo mundo que é católico deixa de ser católico e vai ser crente, aí tem os acusadores que dizem, já pecou tanto, já pintou e bordou, já foi rapariga, já roubou, já matou, e agora quer ser santa, e agora quer ser santo. Meu amor, Jesus morreu pelos pecadores. Jesus morreu para nos dar uma nova chance. Agora pega quem quer, aceita quem quer, muda quem quer, se converte quem quer, aceita Jesus quem quer. Então quem sai do pecado para servir Jesus já é o primeiro sinal que quer Jesus. Isso agrada o coração de Jesus. Isso agrada o coração de Deus. Porque no dia do juízo final, o Filho é quem apresenta nós para o Pai. E o Pai só aceita se o Filho Jesus apresentar. Porque no último suspiro dele, quando ele morreu daquela morte cruel, que todo mundo sabe como foi a morte dele. Quando Deus veio receber a alma dele, ver o último suspiro dele, quando Deus desceu do céu para a terra para ver Jesus, em vez de Jesus dizer, Pai, castiga eles, Pai, não deixa eu morrer não, Pai, me salva, me dá vida, Pai, pega eles tudinho e se vinga deles. Era normal Jesus na dor que estava sentindo, no último suspiro, e na dor que passou até a vinda de Deus, para se despedir dele na terra. Mas a palavra que Jesus disse foi, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Aí por que eu vou aceitar a acusação de gente sem vergonha, que tá pior do que eu, que tá fazendo coisa pior do que eu? Por que eu vou parar de servir Jesus, de adorar Jesus dentro da minha casa, de dizer por onde eu passo que Jesus é bom, que Jesus faz, por causa de raça de víbora que colaborou para matar Jesus? Fariseus, Judas, traidores. Por quê? Por que eu vou me amedrontar numa panelinha usado pelo diabo, que quer parar eu e você de nós agradar o coração de Deus, de nós fazer a vontade de Deus, de nós morrer e ir para o céu, por causa dessa panelinha de Judas, que colaborou para matar Jesus, que colaborou para aquele sofrimento que Jesus sofreu? Por que eu vou dar ouvido a essa raça maligna que quer vitória, mas não quer se consertar, que quer cura, mas não quer obedecer, que quer livramento, mas não quer aquele que deu livramento, que é Jesus, que é Deus, que é o canal que Deus usa na terra para dar livramento. Eu e você que está na posição de Deus nos dá uma autoridade para dizer, ora que eu quero dar livramento de morte, ora que eu quero dar cura, ora que eu quero dar providência, que eu quero dar comida, que eu quero dar um emprego, ora que eu quero dar uma casa. Porque que eu e você vai dar ouvido a essa raça maligna, que não faz e nem deixa você fazer, que não ajuda e nem deixa ninguém ajudar você. Porque que eu e você vamos parar na caminhada para dar ouvido a essa raça maligna. Por que eu e você vamos dar ouvido? Vou derrubar a casa em cima de você. Tu não confia em Deus, não? A casa
Ela pode ser na maior construção, o melhor engenheiro. Se não foi da vontade de Deus, Deus derruba ela. Mesmo tendo sido construído aquela ponte de Tocantins. Quantos milhões foi gastado ali? Quantos engenheiros foi pago para fazer o cálculo daquela ponte? Mas quando Jesus permitiu, ela caiu. Quando Jesus deu uma ordem para o diabo, foi o diabo que derrubou ela. A casa, ela pode ser construída dentro de um buraco, em cima de um buraco. Mas se Jesus está contigo nessa construção, ele está segurando a tua casa sobre as mãos dele. E ela pode ter sido construída dentro de um buraco, mas ela não cai. Porque ela foi construída na rocha. Porque ela foi construída, não foi dando rasteira em ninguém. Não foi derrubando ninguém. Não foi humilhando ninguém. Não foi pisando ninguém. Não foi amarrando ninguém. Não foi mandando manipulação, encantamento para ninguém. Você pode ter certeza que se ela foi construída desse jeito, ela foi construída na rocha. E Jesus segura ela na palma da mão dele. E não deixa. Pode vir tempestade de água. Pode vir vento alvoroçador. Não derruba a tua casa que foi construída sobre a rocha, que foi Jesus, que foi a verdade, a justiça. Então, não se preocupa com esses acusadores que vão te acusar, porque tu escolhe sair do pecado e quer servir Deus. Não se preocupa com esses acusadores. Lembra que Deus permitiu. Eu até botei errado aí. Deus morreu pelo nosso pecado. Não, foi Jesus. Perdão aí, a escrita aí. Perdão aí eu ter escrito errado. E eu acho que não tem como eu consertar. Se antes de eu desligar a live, se eu ver que tem como eu mudar, eu mudo aí. Amém, mas eu acho que não tem mais como. Então você entendeu o porquê que eu e você não temos que ligar com os acusadores, com os escarnecedores, com os ímpios? Entrega eles na mão de Deus, que Deus cuida de cada um. Deus trata com cada um e ele sai correndo. Ele sai correndo com medo das casas dele cair. Com medo deles cair. Quando eles percebem que tu tem Jesus, eles saem correndo. Vixe, agora é minha casa que vai desabar. Vixe, agora é eu que vou levar a espada. Eles saem correndo no desespero. Porque Jesus te apresenta. Jesus desmascara. Jesus mostra o plano. A aguinha sendo aguada, o pé de pau contra a tua vida, contra a minha vida. Jesus corta o laço. Jesus desmascara. Amém? Mas para isso você tem que dar lugar. Dar lugar ao Espírito Santo de Deus. No início, quando eu abri o aplicativo, eu não suportei. Deus disse, faz. Mas os engraçadinhos entravam lá. Por quê? Porque mandava o brilhozinho para mim dormir em cima de um sofá vermelho. E aí mandou o demônio no carregador branco e preto. Aí entrava a panelinha, a corrente maligna para me parar. Aí só entrava os enviados do diabo na minha live, lá no app laranja. Só entrava no meu app os enviados do diabo, a correntezinha maligna de oração contrária, que era para me fazer dormir, que era para me fazer dormir. E aí como eu já ficava até 4 horas da madrugada batendo a meta, por isso que eu subi um nível alto,
porque eu tinha dia que eu ficava até 4 horas da madrugada completando as atividades, onde eu ganhei troféu de seguidor, como é o nome, meu Deus, de seguidor, de seguidor não, de criador de conteúdo ativo. O que é ativo? É porque eles viam lá, eu 24 horas lá trabalhando na plataforma. E aí eu recebi os troféus. Troféu de melhor, troféu de criador ativo. Troféu de criador excelente. Troféu de criador pessimista. Foram os troféus que eu fui recebendo. Mas eu ficava até 4 horas da madrugada para chegar no nível que eu cheguei, de desbloquear as categorias, os níveis para subir, a ponto de desbloquear minha live com 500 seguidores. 500 seguidores me deu direito de desbloquear a live. Aí quando eu comecei nas lives, quando foi desbloqueado essa categoria para fazer live, por conta dos seguidores, aí, olha só, aí eu comecei a dormir nas lives, pegando o baque, a carga pesada. E aí, como eu sou sozinha na obra, não tenho marido que intercede por mim, meu filho ainda é uma criança, não sabe interceder, aí eu dormia nas lives. E aí eu disse, menino, quer saber? Eu vou procurar. E lá não salva a live. E por isso que chama live ao vivo, não salva. Eu disse, menino, quer saber? Eu vou lutar para desbloquear a live num app que deixa a live salva, que é para eu só pegar alguma cópia ou algum trecho e distribuir nas outras mídias para que venha ver a minha live do final ao fim no canal que eu escolhi para fazer isso. Até eu me fortalecer mais no espírito, para que eu venha ter mais autoridade espiritual. E assim eu fiz. Aí foi onde eu me fortaleci mais ainda no Senhor, onde eu ganhei mais autoridade. E aí foi onde Deus me tirou da mão das pombagiras, das mãos dos amarradores, da mão dos encantadores, para amarrar minha vida sentimental. Foi onde Deus colocou um ponto final nas amarrações na minha vida sentimental, mandando legiões de pombagiras. E aí foi onde ele me deu o direcionamento para quebrar a minha cama, onde estava a legião de pombagira lá, na minha cama de cimento. Então, por isso que é bom eu e você estar na posição. Mesmo que não esteja entendendo, mas espera. Mesmo que esteja doendo, espera. Mesmo que esteja cansado, Jesus te pega nos braços e te leva. Jesus te fortalece. Jesus te renova. Porque foi por isso que ele morreu na cruz. Foi para te renovar. Foi para te restaurar. Foi para te restituir. Foi para te dar força. Foi para te levantar. Foi esses motivos que Jesus passou por todo aquele sofrimento. Para hoje, eu e você usufruir dessa graça. Usufruir desse bom, desse benefício que Jesus deixou de graça aqui na terra para a minha vida e para a tua vida. Agora, eu e você tem que dar o primeiro passo. Querer Jesus na terra. Comprar uma Bíblia, ler ela. Pedir a Deus para botar amor para ler. Amém? E aí vou explicar os versículos que Deus me deu. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus vai te renovar.
Deus vai pôr palavra na tua boca, onde o inimigo vai cair por terra na tua vida. Deus vai botar a palavra na tua boca para tu passar para os outros, onde o inimigo vai cair por terra da vida dos outros. E aí tu vai ser exemplo na terra. O meu servo como dele, tu vai ser chamado de meu servo. Tu vai ficar satisfeito. Deus vai ficar satisfeito, onde ele vai dizer meu servo na terra. Meu servo na terra, onde eu uso para dizer o meu recado, para passar o meu recado. Amém? É essa o significado dessa palavra. E Deus vai te encher de bênção, de gozo. E aí tu vai pregar o evangelho com gozo, com vigor, com vontade, com alegria, pelas bênçãos que Deus te dá. Ó que eu pregando para vocês aqui. Feliz pela minha casa, pelo meu transporte, pela família que Deus me deu, meu filho. Mãe solo, com muito orgulho. Mãe solo, satisfeita. Mãe solo, administrando sozinha a minha casa. Mas com muito orgulho de mim, por estar com essa responsabilidade sozinha. Sozinha que eu digo, de homem. Mas Jesus está na minha frente. Deus está na minha frente. Jesus ordena os anjos dele para me guardar. E é assim que Jesus faz também na tua vida. Jesus ordena os anjos e ele mesmo, o próprio Emanuel, que é Deus conosco. Porque são duas maneiras de Deus nos ajudar. Mandando os anjos, Gabriel, Rafael, mas o próprio Deus, Emanuel, tem o poder de vir ajudar eu e você na terra para dar vitória para a minha vida e para a tua vida. E o inimigo cair por terra. Dê lugar para Deus. Confia nele. Dê uma chance. Dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A Bíblia. Compre uma Bíblia, você que não tem. E dê o primeiro passo. Para você ver Jesus tremendo na tua vida. Para você ver o agir de Deus tremendo, poderoso na tua vida. E ele, te mostrando o oculto, o profundo, o escondido, e você subindo um degrau após o outro. Aí, o teu inimigo hoje pode estar aqui, no topo zombando de ti, e tu bem aqui, Mas a roda gigante, ela gira. A roda gigante, ela gira. Hoje, o teu inimigo pode estar aqui. Mas se Deus quiser, o teu inimigo cai e tu fica aqui, Porque é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Amém, em nome de Jesus. Então, em outubro, para a glória de Deus, vai fazer 6 anos que eu estou na minha casa que Deus me deu. Eu e o meu filho como mãe solo, sem marido, sem peguete, sem ficante, sem namorado, sem ninguém. Mas quantos laços foi armado para me destruir dentro da minha casa? Mas Jesus chegou primeiro. Jesus chegou na frente. Jesus cortou o laço. Foi meu Jesus, o teu Jesus, que fechou a minha cova e a tua, para que eu e você viesse usufruir das bênçãos pelo sofrimento de Jesus na terra. O único preço que eu e você tem que pagar, meu amor, é o preço da obediência. Porque a desobediência gera as coisas erradas, gera a treva, gera a perca, a morte espiritual.
Amém? Em nome de Jesus. Então, e o 12 diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus levanta eu e você na terra para orar pelos os transgressores, os bandidos, os ladrões, as prostitutas, os escarnecedores, os ímpios, os fracos, os oprimidos, os humilhados, as viúvas. Jesus levanta eu e você como intercessores para intercederes por essas vidas, onde ele nos colocará junto dos poderosos e nós comerá o melhor da terra, que foi assim que ele fez com Elias, quando ele usou Elias para destruir Jezabel e Acabe. Deus usou Elias para destruir Jezabel e Acabe. Onde, num processo de Elias fraco, Deus ordenou a Elias para se esconder no rio de Queribe. Onde Deus usou o couvo para dar comida, as melhores comidas, carne de primeira, para Elias escondido lá no rio de Queribe. Mas quando ele voltou com a autoridade de Deus fortalecido e com o direcionamento de Deus e a estratégia de Deus, ele destruiu Jezebel e Acabe, porque eles mesmos caíram nas suas próprias covas. Amém? Eles mesmos caíram nos seus próprios laços, nas suas próprias transgressões, nas suas próprias iniquidades. Eles mesmos caíram. É assim que Deus faz na minha vida e nas tuas vidas para nos dar vitória. Amém? Então, fico aqui com essa palavra. Que o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal em nome de Jesus. Então, obrigado a você que esteve ao vivo. Obrigado a você que passou por aqui. Obrigado a você que ficou. Obrigado a você que vai compartilhar essa live. Que o Senhor te abençoa grandemente, fortemente e supre todas as tuas necessidades. E você, se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu desejo o dobro na tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar o dobro que você me deseja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu vou fazer uma oração e entregar o nosso dia, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que o Senhor venha nos dar livramento. Aqui o Senhor vai desfazer, laços aqui na cintura. O Senhor vai desfazer inimigo querendo quebrar dedo, cortar dedo. O Senhor vai dar livramento de tiro no glúteo esquerdo. O Senhor vai dar livramento de... Qual foi a outra visão, meu Deus? Porque eu fui entregando a palavra e o Senhor foi me mostrando. Aí agora no final eu só entrego. E aí você que sentiu uma pancada no glúteo esquerdo, foi Deus te dando livramento de um tiro de espingarda. Você que sentiu algo mexer aqui, é algo que foi mandado para você do reino espiritual. Foi um trabalho feito onde você precisa vomitar para que o inimigo não venha mais agir aqui, atuar aqui. Porque aqui é onde, o inimigo bota as pombagira esfregadeira. As pombagira esfregadeira, a loja aqui, A loja bem aqui, A pombagira esfregadeira do lado esquerdo, a loja aqui. Glória a Deus! O Bem-TV correu para dar glória a Deus no poste. E a pombagira esfregadeira da direita, a loja aqui, Então é os demôniozinhos alojados aqui, Pombagira esfregadeira. Que é para, enquanto ela esfrega em você aqui, você entra em desespero. Pessoas entram no desespero contra a tua vida. E aí pode dar um tiro no desespero, pode vir contra a tua vida no desespero, pode até quebrar uma porta no desespero, pode armar laço no desespero,
pode quebrar um vidro no desespero, pode até capotar um carro no desespero, quando a pombagira aloja aqui, ó. Tudo isso. Por isso, fulano capotou o carro, não morreu. É porque foi um laço. E aí Deus quis só mostrar, ó. Foi a pombagira do desespero, ó. Alojado na cintura do lado esquerdo, do lado direito e do lado da frente. Que botou no desespero, que causou o acidente. Ou tá no corpo, ou tá dentro do carro. Porque quando ela é mandada por um guia, ela entra dentro do carro. Fica lá. Seja num objeto, numa roupa, num calçado. Ou a mesmo os vícios que você tem. E aí alega o pecado do vício. Mas é isso, é assim que acontecem as coisas. No reino espiritual e aqui na terra. Amém? E Deus permite por algum motivo. Para você enxergar, para você ver que tem coisa errada. E buscar, ó, a palavra. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por essa live. Muito obrigada por esse canal, pelo meu celular, pela minha internet, pela minha casa, pela minha família, pela escola do meu filho. Que o Senhor ordena anjo aqui na minha casa, na escola do meu filho, na escola dos filhos dos meus seguidores, na casa dos meus seguidores. Meu amado, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos guardar, nos livrar, nos proteger de todo mal. Toda ferramenta preparada contra nossas vidas não prosperará. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque o Senhor já cortou o laço das pombagira dançadeira, dos cremes em verde, para deixar no desespero, para amarrar a vida sentimental, para roubar a prosperidade. Que todo desespero contra a tua vida que saiu, cai por terra, diabo, em nome de Jesus. Que todo desespero contra a minha vida, cai por terra, diabo, em nome de Jesus. Amém? Então, você que entrou aí ao vivo, o Senhor já te deu uma ordem. O Senhor está dizendo aqui para você que está ao vivo. O Senhor já te deu uma ordem e você está desobedecendo a ordem de Deus. E aí ele está mandando eu te dizer que se você não obedecer a ordem que ele te deu, o inimigo armou um laço contra a tua vida. E Deus vai permitir o laço do inimigo se concluir na tua vida. Para tu obedecer a ordem que Deus já te deu e tu cumprir, tu fazer. Amém? Quando você entrou, eu orei a Deus. E aí quando você entrou, veio o cheiro de bode no meu nariz. Então, se você é o pastor aqui do Facebook, onde eu mandei o link da minha live e apareceu o seu link, você que prega a palavra do Senhor usando um boné, então o Senhor está mandando você parar de fazer isso. E você obedecer a ordem de Deus. E você parar de pregar o evangelho desobedecendo a ordem de Deus. E se você tocou em mim no reino espiritual para mandar cegueira espiritual, amarração, o Senhor está mandando você parar. Você, um pastorzinho branco, da voz grossa, magrinho. O Senhor está mandando você parar. Você que aconteceu um mistério aí, deu dia 30 de agosto. Eu mandei minha live e Deus me incomodou para eu abrir. E quando eu abri, caiu na sua live. E eu nem sigo você para cair na sua live. Você nem me segue para eu cair na sua live. Então, os tentadores de flopar canal do povo, o Senhor está mandando você parar de me perseguir nas redes sociais. Caso você é esse pastor. Porque quando eu senti o cheiro de bode, aí eu lembrei de 2 pastores que me perseguem e que tá com esse cheiro de bode. Amém? Tem 2 pastores que me perseguem, pastores homens, que Deus já me disse que eles estão desobedecendo. E eu creio que é parar de tocar em mim. E se toca em mim, que estou fazendo a obra de Deus, imagina as ovelhas dentro da igreja. Imagina as ovelhas dentro do ministério.
Se toca em mim que estou fazendo a obra de Deus. Se toca em mim que estou na posição. Imagina as ovelhinhas que tá dentro da igreja, da própria igreja do pastor e por não aguentar, por não suportar, tá no pecado. Então o Senhor tá mandando tu parar de tocar nos inocentes. O Senhor tá mandando tu parar de tocar nos inocentes, porque senão ele vai te descer a espada. Amém? Então, o Senhor aqui entregou esse mistério aí. Amém, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E se você não é esses dois pastores, porque o Senhor não me mostrou o rosto, o Senhor me fez sentir só o cheiro do bode e a pombagira esfregadeira na frente. Foi a visão que Deus me revelou quando você entrou. O cheiro do bode no meu nariz e a pombagira esfregadeira na frente, onde na visão foi para me colocar no desespero, eu falar o que não era para falar, o diabo roubar palavras da minha boca e armar fogo cruzado contra a minha vida e botar eu em confusão. Mas a intenção era me roubar também. Era eu assinar. Quem mandou essa pombagira esfregadeira para alojar na minha frente, era para me roubar uma assinatura no desespero. Que era para roubar meu dom de louvor. Irismar Oliveira foi quem mandou essas 3 pombagiras esfregadeiras. Que a intenção dela era roubar meu dom de louvor e roubar minha prosperidade, dada por Deus. Mas ela já caiu por terra na minha vida. E o teu inimigo também já caiu por terra na tua vida, se tu acredita na minha intercessão na tua vida. Ela já caiu por terra na minha casa. E o teu inimigo também já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Então o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará para a glória de Deus. Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Se sentir desejo no coração, me segue aqui e nas outras mídias vizinhas também, em nome de Jesus. Amém? Voltarei amanhã, se Deus quiser.